Assim diz a palavra do Senhor. Ageu, capítulo 2, verso 1 a 9. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. E sê forte, Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Ó Deus, Pai, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo que a Tua palavra, que é poderosa, ela haja em nosso coração, que Teu Espírito a tome pelo Seu poder e aplique em nossa vida. Nós não temos outra palavra neste mundo que seja capaz de nos fazer discernir entre o certo e o errado, mas que também seja capaz de trazer vida, de vivificar a alma, de dar alegria ao abatido, ao triste, de trazer vigor ao cansado, de trazer real tristeza àquele que, tão alegre, não percebe a sua pecaminosidade. Deus amado, nos colocamos aqui, com a Tua palavra aberta diante de nós, e pedimos, ó Deus, abençoa-nos. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você já teve a oportunidade de falar com alguém que teve a sua vida completamente destruída. Eu não lembro exatamente agora o ano, mas eu me lembro de uma forte enchente que deu na região, na divisa entre Pernambuco e Alagoas, e na cidade de Barreira, e pessoas perderam tudo realmente, perderam tudo. A enchente levou tudo das pessoas.
E pouco tempo depois, acho que uma semana ou 2 semanas depois, nós nos reunimos, os diáconos da igreja reuniram pessoas e nós fomos visitar o lugar por onde a enchente havia passado. E o cenário era muito triste realmente, porque muitas casas eram casas que não tinham estrutura alguma. E qualquer tipo de vento forte, qualquer maré, qualquer coisa poderia derrubar as casas. E as pessoas, depois que tudo havia passado, quando nós chegamos lá, com roupa, comida e essas coisas, o semblante das pessoas que estavam vivendo literalmente na lama, o semblante delas é que elas tinham perdido tudo, realmente. Não tinha mais nada. Não tinha comida, não tinha roupa, só tinha os pedaços de parede, as estacas que seguravam muitas tendas onde as pessoas moravam. E o semblante era esse, que as pessoas elas estavam com uma vida completamente destruída. E quando eu cheguei naquele lugar, a primeira coisa que eu pensei foi: o que é que eu vou dizer para essas pessoas? O que é que eu vou dizer para pessoas que perderam tudo? Porque a sensação que você tem é de que quando você fica falando para essas pessoas de que a vida não acabou, o que está no rosto delas é a expressão de que a vida já acabou. Não adianta você dizer que a vida não acaba. Não adianta você falar para elas que ali é só uma fase da vida, que a vida não acabou, que ela pode seguir em frente, porque fica estampado no rosto delas para você que a vida acabou. Acabou ali, não tem mais vida. E realmente não é fácil você, numa situação dessa, você insistir e querer convencer a pessoa para dizer a ela que ela pode continuar a vida, que a vida realmente não acabou ali. Você está tentando convencer alguém que já está certo de outra coisa. É muito difícil. A mesma coisa, a mesma situação é quando você tem uma pessoa com uma vida espiritual totalmente destruída. O cenário e a expressão é o mesmo. Alguém que tem uma vida espiritual destruída, também não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que está afastado do Evangelho e que a vida está realmente completamente destruída e que ela não tem nenhuma expressão de forças para voltar e para renovar a sua vida. É muito difícil você falar para ela que a vida também não acabou, que há esperança. É muito difícil você chegar para alguém que está num lamaçal de pecado, vivendo num lamaçal de pecado, que não consegue ver saída da situação de pecado em que se encontra, e ainda mais tem um sentimento de perda, de que ela perdeu a vida dela com Deus, e que ela nunca mais vai reconstruir aquela vida que ela teve. É muito semelhante a alguém que perde tudo na vida. A sensação eu não tenho mais vida, e eu não tenho mais como recuperar aquilo que eu tinha antes. Eu não tenho como voltar àquilo que eu tinha antes. A minha vida com Deus acabou. E quem vos fala aqui é alguém que já passou por isso. Eu já passei 1 ano fora da igreja. Exatamente 1 ano fora da igreja. No início, eu estava apenas saindo de um lugar que me incomodava muito. Eu não queria mais ficar na igreja. Mas os meses se passando, semanas e meses se passando, depois começa a vir o sentimento: não dá mais para viver assim. Mas a minha vida está completamente destruída. Eu não tenho forças para voltar.
eu tenho vergonha. O que eu vou dizer para as pessoas da igreja se eu chegar e aparecer na igreja de repente? O que eu vou dizer para elas? O que eu vou dizer para as pessoas com quem eu estou saindo e que eu estou com elas cometendo todo tipo de pecado? O que eu vou dizer para elas? Que eu não vou mais? E, ainda mais, como vai ser a minha vida com Deus? Eu joguei fora a minha vida com Deus. Eu não tenho forças para recuperar o primeiro amor de quando eu estive com Deus, de quando eu orava com Deus, e quando eu dobrava o joelho, e quando eu estava em comunhão com a igreja. Como eu vou retornar tudo isso? E esse certamente é o sentimento que muitos cristãos têm, e até mesmo dentro da igreja. Eu estou falando de situações aqui, eu citei um exemplo de alguém que estava fora da igreja, que saiu da igreja. Mas há pessoas também que estão dentro da igreja e que elas estão pensando como elas podem recomeçar uma vida com Deus. Como elas podem voltar ao primeiro amor? Como elas podem voltar à antiga vida que ela tinha com Deus? Como elas podem fazer isso? Quando nós lemos o profeta Ageu falando aqui, nós já sabemos o contexto da situação. Era um povo que realmente estava prostrado, caído. O povo estava tentando recomeçar a obra de reconstruir o templo, tentando recomeçar a obra de reconstruir a cidade. Mas o povo não tinha forças para isso. Não tinha forças. E o problema era espiritual mesmo. O problema não era nem tanto forças físicas. O problema, como nós vimos no sermão passado, no primeiro sermão de Ageu, é que era um problema espiritual de fraqueza. Eles não tinham força para voltar e recomeçar a sua vida com Deus. Eles tinham perdido um passado com Deus, um passado glorioso. Vocês devem lembrar que eles estão voltando do cativeiro da Babilônia. Por 70 anos eles estiveram lá. Mas antes do cativeiro da Babilônia, era Israel. Era o povo de Deus, o povo da aliança, que teve reis e mais reis e mais reis, que teve glória no passado de um grande templo construído por Salomão. Um templo que pessoas de vários lugares do mundo foram para visitar, de tamanha a glória que era aquele templo. Mas agora, onde é que esse povo se encontra? O povo ele está voltando, tinha acabado de voltar, a primeira leva que voltou da terra da Babilônia para Jerusalém. Eles estavam começando a reconstruir o templo e já havia enfrentado muita dificuldade para reconstruir. Lembre-se que os inimigos estavam atacando fortemente os judeus para não reconstruir, e agora eles não têm forças para isso. Deus começou a animar, a vivificar o seu povo com a pregação de Ageu. 15 anos parado o templo, e Deus começa pregando, levantando Ageu para pregar. E aí, com 23 dias, o povo se prepara, ele prepara tudo para recomeçar a obra, e a obra tem que começar, tem que iniciar. Só que ainda esse sentimento de fraqueza, de não ter condição, é você olhar um grande caminho pela frente que você precisa percorrer, uma grande construção que você precisa edificar, e você olha para a sua capacidade e vê que você não tem condição de fazer aquilo. Não tem condição de recomeçar. Você, pelas suas próprias forças, não é capaz de retomar a sua vida com Deus. Mas esse texto que nós lemos é uma resposta para isso. O que nós dizemos para aqueles que não se sentem capazes de recomeçar, de restaurar a sua vida com Deus, de realmente aquecer a sua vida, avivar a sua vida de comunhão com Deus, de reconstruir? O que nós dizemos, e eu poderia dizer em outras palavras, que nós estamos aqui hoje, o que nós ouvimos da parte de Deus? O que é que Deus nos fala sobre isso? Ele nos traz 3 coisas como palavra de encorajamento
para recomeçarmos a nossa vida com Ele. A primeira coisa que Deus nos traz aqui, os primeiros versos que Ele nos traz, do verso 1 ao verso 5, é que Deus nos chama a atenção para a sua aliança que Ele tem conosco. Ele nos chama a atenção para a aliança. E o texto começa trazendo um cenário aqui. Normalmente, os profetas, eles costumam dar as datas dos eventos que a palavra de Deus chega até ele, e tem um propósito para isso. Não é à toa que eles dizem exatamente o momento em que Deus chegou para falar para ele. Por exemplo, o contexto que diz aqui que é no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês. Se você fizer as contas do calendário judaico, você vai perceber que o 7º mês, o 21º dia do 7º mês, que é esse mês que o profeta diz aqui que veio a palavra do Senhor, é o mês que marca o tempo, o período que marca o tempo do final da colheita. Eu não sei se vocês lembram que no 6º mês, que quando ele começou a pregar, era o tempo da colheita. E aí no tempo da colheita, quando Ageu começa a pregar, a falar aos judeus, é como se ele estivesse dizendo: olha, esse é o tempo, exatamente o tempo em que vocês podem voltar à construção, porque é o início da colheita, o início das festas, em que vocês vão colher os frutos, colher os grãos, e vocês podem trazer as suas ofertas para o templo. Então vamos reconstruir o templo. Só que agora se passou um mês, e nesse um mês eles têm agora o final do tempo da colheita. Diz aqui que é o 21º do mês, que é o final do tempo da colheita. Eram os últimos dias da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, o povo, no tempo da colheita, eles com fartura, eles faziam cabanas, e eles passavam a semana indo para as cabanas. E nas cabanas eles comiam muito, bebiam vinho, e eles festejavam realmente, eles se alegravam. Porque as cabanas, essa festa dos tabernáculos, das cabanas, lembravam de que quando eles viviam no deserto, Deus havia suprido o seu povo de tudo aquilo que ele havia precisado. Só que tem um porém aqui. A festa dos tabernáculos estava acabando e o povo não tinha colheita. Lembre-se do final do capítulo 1, que Deus diz: não tem para vocês colheita. Não tem nada para vocês tirarem. Vocês tiram, mas vocês não têm para comer. Vocês recebem um salário, mas você bota o salário num saco furado. Ou seja, não tem nada para vocês. Então, o contexto aqui é de que essas pessoas que estavam no tempo do final da colheita, elas poderiam pensar, aquele sentimento saudoso, de que o tempo está indo embora e nós não recomeçamos ainda. Nós não restauramos, nós não realmente recomeçamos a nossa vida com Deus. O templo, nós estamos iniciando o templo, tudo está preparado, mas as festas estão indo embora. O momento oportuno e adequado para nós trazermos as ofertas ao Senhor, ele está indo embora. E o pano de fundo aqui, desse tempo de que o final das festas está chegando, é aquele mesmo sentimento que muitas vezes nós temos quando estamos vivendo tempos de alegria. De que quando você está vivendo certo momento de comunhão, de alegria, e que a hora já está terminando e que você precisa ir para casa, a sensação que você tem é: estou perdendo, já tenho saudade do momento em que nós estamos vivendo. Então, a sensação aqui do povo era de esse sentimento saudosista de que o tempo estava passando e eles não tinham ainda o templo reconstruído. E quando fala aqui que é um mês, exatamente um mês, o tempo destacado aqui, parece que era o tempo que Deus havia dado para eles
pensarem sobre a necessidade de eles voltarem a ter uma vida com o Senhor, uma vida gloriosa com Deus. Mas como ter alegria num tempo deste, um tempo em que o templo ainda não foi reconstruído? O verso 3, ele diz assim, porque aqui nesse momento eles já tinham iniciado a obra, recomeçado a obra há um mês, porque aqui é um mês do último sermão de Ageu, ou seja, eles tinham preparado, já tinham recomeçado, e eles começam a olhar para aquele templo, né? O tempo das festas passando e eles olhando para o templo. Aí Ageu 2:3 diz assim: quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória? Deus fala para Ageu perguntar ao povo: vocês que estão reconstruindo agora, vocês podem comparar a glória desse templo com o templo passado? É como se Deus estivesse realmente incitando no seu povo o sentimento de que eles realmente tinham perdido alguma coisa. Eles perderam alguma coisa. Porque ao olhar para a reconstrução do templo, já dava para perceber que aquele segundo templo não poderia se comparar ao templo de Salomão, ao primeiro templo. Então Deus diz: vocês estão vendo? Vocês viram o templo de Salomão antes? Ele pergunta dizendo assim: e como vedes agora? Não é ela, ou seja, esta casa que estava sendo reconstruída, como coisa de nada aos vossos olhos? De nada aos vossos olhos? Ou seja, vocês estão realmente numa situação de que não tem como comparar o que vocês tinham antes com o Senhor e o que vocês têm agora. A casa do Senhor antes era muito mais gloriosa do que esta agora. E o sentimento é de tristeza mesmo. Eu não sei se vocês se lembram, mas em Esdras, especificamente Esdras capítulo 3, verso 14, de quando eles começam, é o momento histórico de Esdras, de que quando Ageu está falando aqui, de que quando eles começam a reconstruir o templo, os mais novos, Esdras 3,14 diz, os mais novos eles se alegraram. Que alegria, o templo de Deus está sendo reconstruído. Mas o que fizeram os mais velhos? O texto diz que os mais velhos, eles choraram. E choraram tão alto que não era possível vocês ouvirem a alegria, o grito de alegria, porque eles choravam alto demais. E naquele momento eram, diz lá, os sacerdotes, os levitas, os cabeças da família, os idosos choravam em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. O sentimento dos mais velhos é de tristeza ao ver o passado perdido. Perdemos o passado. Não temos mais a mesma coisa. Como seguir em frente? Como seguir em frente? Aí Deus responde. Deus responde. Primeira coisa que Deus diz, verso 4: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. E sê forte, Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. Deus incita o seu povo diante desse cenário de tristeza e de incapacidade de recomeçar, ao comparar já que a vida não vai ser a mesma. Deus chama e diz: trabalhem, sejam fortes, vão em frente, continuem. Mas o que é que Deus tem de garantia para isso? Ele diz: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O que Deus diz ao seu povo aqui é: vão em frente, porque eu estou com vocês.
eu tenho uma palavra da aliança que eu fiz com vocês. Eu tenho uma palavra da aliança que eu fiz com vocês. E é importante destacar aqui, quando Deus diz que é segundo a palavra da aliança, Ele usa uma expressão aqui que era muito conhecida do povo de Israel. A palavra que é traduzida aqui como palavra, a palavra da aliança, na verdade é o que Deus usava antes, quando Ele falava para Israel sobre fazer uma aliança, que é a palavra para cortar. Todas as vezes que você encontra na Bíblia em fazer uma aliança, o que está ali era cortar uma aliança, porque tem a ver com o sacrifício. Tem a ver com o sacrifício. Então Deus está dizendo assim, olha, eu estou com vocês, sejam fortes, trabalhem, eu estou com vocês porque eu cortei uma aliança com vocês. Há sangue derramado para mostrar que eu tenho uma aliança com vocês. Lembrem-se de quando vocês saíram do Egito. Como foi que vocês saíram do Egito? Vocês saíram do Egito imolando um cordeiro, sacrificando um cordeiro e comendo às pressas para vocês irem embora, porque nem esperar vocês deveriam esperar. O pão que vocês deveriam fazer quando vocês estavam saindo era pão sem fermento, porque não ia dar tempo de fermentar. Vocês tinham que assar o cordeiro, fazer o cordeiro, imolar o cordeiro, assar o cordeiro, assar o pão, comer e ir embora. Comer e ir embora. Eu sei da palavra que eu disse a vocês. Quando Deus chegou para Moisés, capítulo 3 de Êxodo, que ele chegou na sarça ardente, ele disse diretamente a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Pode conferir Êxodo capítulo 3. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu lembrei da aliança que eu fiz com os pais Abraão, Isaque e Jacó. Eu ouvi. Eu voltei para libertar o meu povo. Vai! Lembra as palavras que Deus disse para Moisés? Quando o povo perguntar, dizendo, o que é que eu vou dizer? Quem me mandou ir para libertar? O que é que eu vou dizer ao povo? Deus disse, diz a eles que é o Senhor. O Senhor é a palavra que Deus dá, o nome que Deus dá, específico para o Deus da aliança, Iavé. Iavé. Nós o traduzimos, colocamos como Jeová. Iavé é o Deus da aliança, que lembra do seu povo, que não se esquece de uma palavra que ele disse ao seu povo. Nunca esqueceu. Nunca esqueceu. Quando Deus estava no Monte Sinai, prestes a entregar as 10 palavras da aliança, os 10 mandamentos, Deus disse, agora, pois, sede diligentes, se ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Desde quando o Senhor abandonou o seu povo? Desde quando? Nunca. E foi exatamente nessas palavras da aliança que Deus sempre voltou ao seu povo e disse, eu não me esqueço de vocês, eu não me esqueço de vocês. Não esqueço. Não esqueço de vocês. Nós podemos esquecer ou ter palavras de homens frustradas. Não confie na palavra de um homem. Não confie na palavra de um homem. Não tenha a palavra de um homem como a palavra em que você possa confiar plenamente de que ela nunca vai falhar. Nunca faça isso. Mas o que dizer da palavra de Deus? O que dizer da palavra de Deus, do Deus que tem uma aliança conosco, que nunca deixou o seu povo. O povo passou 400 anos no Egito. Quase nem ouvia mais falar sobre Deus. Vários anos, séculos e séculos no Egito, ouvindo sobre outros deuses, aprendendo sobre outros deuses, comendo de outros deuses,
vivendo com outros deuses, com várias pessoas servindo e adorando outros deuses. E Deus diz: olha, eu estou convosco. Lembra da palavra da aliança de quando vocês saíram do Egito? Lembra da palavra da aliança de quando vocês saíram do Egito? Quando vocês saíram da opressão? Eu vi quando vocês estavam em opressão. Eu vi quando vocês não podiam fazer nada para sair, escravos. Faraó dizendo: faça isso, eles tinham que fazer. Escravos. Não tinha a mínima condição. Quando Moisés foi falar para o povo riu de Moisés. Como assim tirar? Que Deus é esse? Como assim tirar a gente do Egito? Mas é isso que nós dizemos. Aqueles que estão fracos, que não conseguem se levantar e que não conseguem recomeçar a vida com Deus. Ser forte. Vá em frente. Porque a palavra do Senhor, a palavra da aliança, ela está com você. É assim que nós dizemos para nós mesmos. Quando nós não conseguimos caminhar, quando está difícil reconstruir, quando nós pensamos no primeiro amor e nós nos lembramos: eu perdi. Como eu posso recomeçar? Como nós podemos fazer uma comparação, muitas vezes, como acontece na nossa vida. Nós olhamos como Israel olhou nesse momento para as bases do templo sendo reconstruída. E olhando, Deus mesmo fez o povo judeu a pensar: será que eu posso comparar as bases desse templo com o passado? Não posso. Nós perdemos. E o choro do povo foi tão alto. O grito era grito. Olha lá, Esdras registra isso. Era grito de choro, porque eles não viam mais. Parece que a vida não tinha mais como recomeçar. Mas Deus começa dizendo assim: e quem disse que não dá para recomeçar? Quem disse que não dá? Quem disse? Porque eu tenho uma aliança com vocês. A segunda coisa que Deus diz sobre olhar e reconstruir tudo novamente é que ele diz no verso 5, no final do verso 5, ele diz assim: o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Como são muitas lutas que nós temos. São muitas mesmo. E como temos lutas difíceis. Você não precisa de muito para poder você reconhecer que você não tem força para fazer nada. Você não precisa de muito. Você não precisa se esforçar muito para você perceber que você não pode continuar, que você não pode recomeçar nada, que o sentimento de saudosismo, de ter uma vida com Deus passada que hoje você não tem, é de uma sensação de frustração que você não pode recomeçar, você não tem forças para isso. Mas a outra coisa que Deus diz é de que, além de Ele ter uma palavra firme e confiante na qual nós devemos confiar, tem uma outra coisa. É que Ele habita em nós. Ele habita em nós. Ele não tem só uma palavra para nós. Ele não está só falando para vocês. Ele não só está dizendo que vocês podem continuar e recomeçar, confiando naquilo que Ele diz. Ele está dizendo que Ele habita no meio do povo. Era dizer aos judeus aqui: podem voltar a reconstruir. Podem enxugar as lágrimas. Podem tirar as lágrimas, porque o meu Espírito está com vocês. Não tema. Não tema. É o Espírito Santo que é a garantia aqui de uma renovação da obra de Deus na nossa vida. Se dependesse de nós, se tudo para você continuar a sua vida com Deus, dependesse de você mesmo, você já teria realmente desistido de tudo. É como o catecismo diz, que nós não conseguimos com um dedo, nem um dedo sequer,
temos força de um dedo, não temos essa força de um dedo para fazer continuar a nossa vida com Deus. Mas Deus diz: não temas, não temas, o meu Espírito está em vós. E foi exatamente as palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Os discípulos, eles estavam, João capítulo 14, o Senhor Jesus no capítulo 13 tinha dito aos discípulos que ele já ia embora. E aí os discípulos começam a se perturbar. O verso 1 de João 14 é Jesus dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe, não se perturbe. E aí quando o Senhor Jesus fala: olha, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito da verdade, Ele estará em vocês. Ele fará com que vocês continuem. Ele dará a força que vocês precisam para continuar. Ele vai fazer vocês lutarem contra o pecado. Ele vai convencer tudo aquilo que seja necessário, convencer vocês para que vocês continuem. Ele vai colocar a palavra na boca de vocês. Na boca de vocês. O meu Espírito. Essa é a promessa do Evangelho que nós recebemos. Essa é a promessa que todos nós que cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos, a promessa do Espírito. Quando Pedro estava pregando para a multidão, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a promessa do Evangelho. É aquele Espírito que, quando o mundo foi criado, ele estava mantendo a criação exatamente do modo como Deus queria. É o Espírito que, quando o povo estava caminhando no deserto, estava fazendo o povo suportar a agonia e a dor de viver no deserto durante 40 anos. Foi esse Espírito. Foi esse o Espírito que, quando conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado, esse mesmo Espírito que manteve o Senhor Jesus, é o mesmo Espírito que está naqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo e que, quando estão enfraquecidos, não têm forças para recomeçar, para renovar a vida com Deus. É o Espírito, o Consolador, que sabe exatamente qual é a nossa fraqueza. Exatamente qual é a nossa fraqueza. O que é que nos faz tropeçar? O que é que nos faz tropeçar? O que é que nos incapacita? O que é que nos tira a habilidade? Ele sabe exatamente cada um desses pontos. E é este o Espírito que habita em nós. Por isso nós dizemos: ser forte, continua, trabalha aí, porque o meu Espírito habita em vós. O meu Espírito habita em vós. Em terceiro e último lugar, Deus traz uma terceira coisa para o seu povo aqui. Quando ele diz, no verso 6, ele diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A terceira coisa que Deus fala ao seu povo é que Ele tem o completo domínio de todas as coisas para fazer o que você não pode fazer.
é a providência divina. A providência. Enquanto você não é capaz de fazer as coisas que você sabe que precisa, que você não tem condições, você sabe que precisa, mas você não tem condição, que você quer, mas você não tem condição, Deus está dizendo, eu tenho condição de fazer todas as coisas. E aí ele diz, eu posso abalar a terra, eu posso abalar os céus, eu farei vir a esta casa as riquezas, o ouro e a prata, porque meu é o ouro e a prata. Eu posso trazer qualquer coisa para essa casa, e ainda mais, eu vou fazer de tal forma, de tal maneira, que a glória desta casa, esta que vocês estão vendo, que pelas bases vocês já estão chorando porque não se compara com a primeira, eu vou fazer a glória dela maior do que a da primeira. Porque eu tenho o poder, eu tenho o domínio de todas as coisas. Ainda uma vez e dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. É tudo. Abalar tudo. É porque a providência divina, ela deve ser considerada quando nós olhamos para as nossas fraquezas e a nossa incapacidade. Nós devemos considerar aquilo que o Salmo 24:1 diz, salmo que nós cantamos: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O mundo e os que nele habitam. Deus faz sacudir os céus e a terra para nos fazer viver para a glória dele. Deus faz sacudir os céus e a terra. Ninguém pode deter a mão de Deus. Ninguém pode deter a mão de Deus. A nossa mão é muito pequena. É muito pequena. Você coloca a sua mão diante desse universo, a sua mão é muito pequena. É menor do que um grãozinho de areia. Mas a mão de Deus é tão grande que Ele é capaz de pegar todo o universo e de fazer isso. Ele pode abalar os céus e a terra, fender os céus e a terra, e fazer vir coisas de onde você acha que não viria. Fazer vir coisas de lugares que você acha que não iriam aparecer. Ele pode abalar os céus e a terra. A sua santa providência e o seu poder. Isaías profetizou da mesma forma a glória da casa do Senhor, quando Isaías diz assim: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar. E aí Isaías termina dizendo assim: e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Ele está se referindo à reconstrução do templo. Isaías está exatamente como Ageu está profetizando aqui. Ele também está dizendo que Deus, porque Isaías já tinha falado que o povo ia para o cativeiro. E aí ele disse que o povo ia voltar e que Deus ia fazer a glória da casa, da segunda casa, maior do que a da primeira. A mesma profecia. A mesma profecia. E de fato Deus trouxe muitas coisas de vários lugares para reconstruir a casa do Senhor. Deus trouxe. Se você está lembrado do livro de Esdras e de Neemias, da reconstrução do templo e da cidade, você vai ver que os imperadores ordenaram uma reconstrução. Que os imperadores deram do tesouro do império. Que houve imperador que deu do tesouro da casa real, daquilo que pertencia a ele mesmo. E que ele mandou e ordenou que outras pessoas, quando a primeira leva veio da Babilônia, outras pessoas saíram dando coisas para reconstruir a cidade e o templo. E aqui Deus está dizendo: eu vou trazer. Não se preocupe, eu vou trazer novamente. Eu vou abalar os céus e a terra.
Ele está falando realmente aqui de uma reconstrução de um templo. Mas tem uma questão aqui. Embora Ageu esteja falando de que Deus iria reconstruir o templo, iria trazer de vários lugares aquilo que era necessário para reconstruir o templo, tem uma questão aqui. É que esse segundo templo, ele não teve uma glória maior do que o primeiro. No sentido do prédio. Se você comparasse, mesmo esse templo aqui reconstruído, se você fizesse uma comparação do tamanho e da glória do primeiro templo de Salomão com este segundo templo, você rapidamente iria dizer, não tem como você comparar. Porque o primeiro templo, ele era muito maior. Ele era muito mais esplendoroso. As pedras, a madeira, tudo que havia sido construído por Salomão, que tinha vindo de vários lugares do mundo, que pessoas vieram para prestigiar a construção de Salomão, não tem como você comparar a glória desse primeiro templo com o segundo. Isso nos leva a entender que mesmo Deus falando de ouro e prata e de uma glória que poderia ser visível aos olhos dos homens, Ele não estava falando de um prédio aqui. Ele não estava falando de um prédio realmente. Porque o prédio por si só não poderia ser comparado. O segundo templo era inferior ao primeiro templo. Então, do que é que Deus estava falando quando Ele diz que a glória da segunda casa seria maior? E que eles deveriam confiar na providência divina, de que Deus iria abalar os céus e a terra para fazer com que a glória da sua segunda casa seja maior do que a da primeira. É aquilo que o Senhor Jesus disse quando Ele estava diante das autoridades, Ele disse, destruir esse aí. Não tem esse templo, Ele estava falando do templo, do segundo templo que havia sido reconstruído. Estava sendo reformado por Herodes. Ele disse, destruir esse templo aí. Porque em 3 dias eu vou reconstruir isso. Em 3 dias. É que aqui o Senhor está dizendo ao seu povo. Ele realmente vai trazer um segundo templo. E a glória do segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. Mas não olhe para o prédio. Não olhe para o prédio. Olhe para aquilo que será feito. A glória que será revelada neste templo. Ele estava falando do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, quando escreve em Efésios, ele diz que a plenitude dos tempos é que Deus ele traz toda a história. Toda a história. O apóstolo Paulo escreve em Efésios, vamos ler essa passagem, Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, ele diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. O que Paulo está dizendo é que Deus, no seu poder, Ele, na sua providência, Ele fez convergir os céus e a terra, de tal forma que, chegando à plenitude dos tempos, o tempo de glória plena, em que a majestade de Deus seria revelada como em nenhum outro momento, e que Deus iria revelar o seu nome, a sua glória, a sua majestade, o seu esplendor, o seu poder neste tempo. Mas ele diz que é o tempo de revelar o mistério em Cristo. Em Cristo. Então, o Senhor, quando disse, pode destruir esse templo que em 3 dias eu reconstruirei, Ele estava falando de si mesmo. E essa glória que Deus havia de revelar na sua providência, e que Deus ia mostrar
que Ele é capaz de continuar com o seu povo e fazer o seu povo recomeçar. Ele é capaz de fazer isso, de fazer o seu povo recomeçar, ainda que você, olhando para aquilo que você está fazendo, olhando para as bases do templo, não tem condição. Esse templo nunca vai ser igual ao de Salomão, nunca vai ser. Deus está dizendo, não, vai ser. A minha glória será ainda maior nesse segundo templo. Mas aquilo que Ele iria fazer, a glória que Ele iria revelar, no poder, no domínio, que Ele iria revelar no nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. A glória deste templo. E o nosso Senhor Jesus, Ele como o templo de Deus, Ele estendeu isso para nós. Ele como o nosso cabeça, o templo que de fato iria revelar a glória de Deus como em nenhum outro templo. Ele que tem a glória de Deus, que agora nós podemos dizer que o templo de Salomão, a glória do templo de Salomão não pode se comparar à glória do templo que é Cristo. Não pode se comparar. Porque o que é pedra, o que é madeira, o que é pedra e o que é madeira é nada. O que é fundamento de pedra e madeira é nada. O que são paredes de pedra e que alguém pode vir e derrubar é nada. O templo de Salomão foi destruído. Mas é o templo que é Cristo, o templo que é Cristo, nosso cabeça, e que Ele dá a nós o privilégio de sermos o templo de Deus, de termos a habitação de Deus em nós, o Espírito de Deus. Nós somos esse templo, que tem um alicerce que ninguém pode destruir. Ninguém pode destruir. A glória de Deus está sendo revelada na sua igreja. A glória que foi revelada em Cristo é revelada em nós, a sua igreja. Então, o que dizemos quando nós não temos forças? Quais são as palavras de Deus para nós quando não temos força? Ser forte, trabalhai. Ele diz, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz. Neste lugar darei a paz. Ele falou isso com respeito ao templo que estava sendo reconstruído. Ele está se referindo aqui ao templo que é o próprio Senhor Jesus Cristo no seu corpo. E Ele está se referindo a nós. Porque são as promessas do Evangelho que nós recebemos. Eu darei a paz, e a glória é maior, será maior. Então, nós vamos recomeçar, nós vamos encontrar forças em que Deus é quem nos constrói. Deus é quem nos constrói. Ele tem a sua palavra da aliança, Ele não se esquece de nós, nunca vai se esquecer. Quando você pensar e você se esquecer de que Deus existe, Deus ainda está lembrando. Foi isso com Israel no Egito. Deus ainda está lembrando. Ele tem o seu Espírito que habita em nós, que nos dá força, que vivifica o povo quando não tem forças. E Deus abala os céus e a terra na sua santa providência para fazer com que esta casa revele a sua glória. Que Deus nos abençoe.